Se tu já recebeu um orçamento de marcenaria e pensou, meu Deus, por que tão caro? Esse vídeo é pra ti. A maioria das pessoas acredita que marcenaria é algo que sempre é caro. E na verdade, é caro mesmo, mas pode não ser tão caro assim. Na verdade, o que encarece são as escolhas equivocadas e principalmente a falta de informação sobre o que realmente pesa no orçamento. Mas hoje eu vou te mostrar como ter móveis sob medida, bonitos, funcionais e bem pensados sem gastar uma fortuna. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores, e hoje eu vou te mostrar exatamente todas as escolhas que eu faço quando o objetivo do meu cliente é economizar. E a gente economiza de verdade nos projetos, sem abrir mão da estética. Claro, óbvio, porque isso é muito importante. Então já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. A primeira coisa que tu precisa saber é que a marcenaria pode consumir até 50% do orçamento total de uma obra ou reforma. Então, se tu não souber economizar, o dinheiro simplesmente, escorre pelas mãos e tu nem vê, tu nem percebe. Mas a boa notícia é que dá para controlar isso com decisões muito simples e inteligentes. A primeira escolha que eu sempre faço quando o objetivo do meu cliente é economizar é especificar toda a estrutura interna do mobiliário em MDF branco TX. Quando cabe no estilo do projeto, eu tento fazer a maioria dos móveis em branco. Mas quando não cabe, a parte interna é lei. Sempre vai ser em branco TX, porque esse é o acabamento mais barato de MDF e isso causa um impacto gigantesco no orçamento final. Ninguém vê o interior dos armários o tempo inteiro, então, na minha opinião, é algo que vale a pena. Tu pode ainda ter as portas coloridas, as portas em amadeirado, isso não vai mudar nada, mas dentro precisa ser branco. Assim, se você soubesse o quanto isso reduz no resultado final e o impacto na estética, na verdade, é mínimo, então eu acho que é uma coisa que vale a pena. Outra decisão relacionada a isso, que faz uma diferença enorme, é repetir o mesmo acabamento pela casa inteira. O amadeirado da cozinha pode ser o mesmo do rack, pode ser o mesmo do painel de TV do quarto. Essa não é uma decisão pensada apenas na estética, é uma questão de economia mesmo. Porque o marceneiro, ele trabalha, não sei se tu sabe, com chapas de grandes formatos. A chapa chega inteira para ele, tá? Normalmente, fabricantes como a Duratex, a Arauco e a maioria, na verdade, a medida padrão é de 2,75 de comprimento por 1,84 de largura. Então, o que acontece? Essa chapa vai chegar inteira e ele precisa fazer um plano de corte para que ele encaixe cada pecinha do móvel que vai ser cortada precisa encaixar dentro dessa peça grande. Então, quanto mais peças ele consegue cortar na mesma chapa, menos desperdício existe. E cada vez que tu muda o padrão do MDF, tu paga não apenas pelas peças que vão ser cortadas para fazer o teu móvel, mas também pelas sobras, porque ele igual teve que comprar a chapa inteira. O MDF branco, ele é mais barato muito porque o marceneiro consegue aproveitar em outros trabalhos, já que o branco é um padrão que se encaixa em diversos projetos, né? Agora, se tu escolhe um acabamento menos comum, o marceneiro muito provavelmente não vai encontrar um outro cliente que queira exatamente o mesmo. E isso aparece no orçamento. Então, quanto mais peças da mesma cor tu conseguir fazer, mais espaço na chapa tu vai ocupar e menos chapas tu vai usar. Vale também dar uma conversada com ele, né, fazer um plano de corte para não acontecer, por exemplo, de tu precisar de uma nova chapa só para 2 ou 3 peças pequenas. Esse planejamento, esse plano de corte é algo que impacta muito, porque não adianta, né, o marceneiro ele precisa utilizar, ter um aproveitamento máximo de todas as chapas que ele compra. Então vale muito a pena pensar nisso, fazer isso com calma, conversar com o marceneiro, tentar encaixar, daqui a pouco tu consegue fazer uma modificaçãozinha mínima do móvel, ele diminui uns centímetros, vai dar uma bela diminuída aí no teu orçamento. A espessura que tu escolhe para o MDF que vai construir o teu móvel também impacta no teu orçamento.
Existem diversas espessuras de MDF, os que a gente mais utiliza são os de 3 milímetros, que é aquele bem fininho que a gente utiliza para fazer fundo de armário, fundo de gaveta, sabe? Também o de 6 milímetros, que é utilizado como fundo também, mas aí de móveis um pouco maiores, assim, né, que precisa de um pouquinho mais de estrutura, e também em revestimentos de parede, quando tu vai fazer um shiplap, por exemplo, essa é a espessura mais utilizada. Tem o MDF de 9 milímetros, que é utilizado para frentes de gavetas, laterais de gavetas pequenas, então é também muito utilizado em peças de artesanato. Quem trabalha com artesanato gosta muito dessa espessura, porque ele não é nem muito fino, mas também não é grosseiro. Depois vem o de 15 milímetros, que esse sim é bastante utilizado na marcenaria, é utilizado para fazer estrutura interna de armários, a caixaria, esse que eu falei porque a gente precisa fazer em branco para economizar. Então, em roupeiros, em cozinhas, às vezes portas de armários também em 15 para diminuir o peso. Depois tem o de 18 milímetros, que é o que a gente mais usa para portas de armários, né, para portas grandes, para evitar empenamento, para prateleiras que tem um vão maiorzinho, estruturas de móveis que pedem um pouquinho mais de resistência, esses móveis que a gente mais utiliza, que a gente coloca um pouco mais de peso. Esse é o MDF que eu mais utilizo nos meus projetos, porque ele é super versátil e ele supre muito bem, assim, mobiliário geral de dia a dia. Depois tem o de 25 milímetros, que é ideal para tampos de mesa, para escrivaninha, para prateleiras de livros que vão precisar de suportar mais peso com um vão maior, né, que são prateleiras que precisam de um pouco mais de estrutura. E também a gente utiliza esse MDF quando a gente quer aquele efeito estético mais robusto, sabe, de móvel mais grossinho, a gente pode utilizar o de 25 milímetros. Depois tem o de 30 e 50 milímetros, que aí é usado só para fins mais estéticos, decorativos mesmo, ou para uma estrutura muito específica. O MDF de 18 milímetros, ele resolve a maioria dos casos, tá? Por isso que eu sempre utilizo ele. Uso de 25 só quando tu realmente precisar de uma estrutura mais reforçada ou quando tu quiser mesmo aquele efeito de móvel mais grossinho. Esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo, utilizar o de 25 quando poderia utilizar o de 18 e economiza muito, né? Porque quanto mais grossinho o MDF, mais caro ele vai ser. Se tu quiser reduzir ainda mais os custos, dá uma analisada no teu projeto e vê se tu consegue substituir alguns dos armários por prateleiras. Prateleiras custam muito menos que armários. Então tu pode, por exemplo, na cozinha, trocar alguns armários aéreos por prateleiras, por exemplo, né? Porque além de mais baratas, elas também podem ficar super legal, elas estão super em altas, elas deixam o ambiente leve, bem contemporâneo. Então, se esse for o teu estilo, é uma troca interessante. E o mesmo vale para gavetas, tá? Gavetas são lindas, funcionais, mas caras. Gavetas são caras. Cada gaveta precisa de corrediça, de ferragem, de montagem, de ajuste. E às vezes, 2 gavetas grandes custam muito menos do que 4 gavetas pequenas, simplesmente porque elas usam metade das ferragens. Então eu sempre pergunto para o meu cliente que quer economizar de quantas gavetas ele realmente precisa na rotina dele, o que ele realmente precisa guardar em gavetas, porque às vezes alguns itens que iriam para essas gavetas podem daqui a pouco irem para o armário, né? A gente consegue dobrar ali e fica bem legal. Então vale a pena dar uma revisada ali em tudo que tu precisa realmente de espaço. Outro item que pesa bastante no orçamento são as portas de correr. Elas parecem muito práticas e tal, mas elas exigem ferragem, trilho, regulagem e também dão muito mais manutenção. Porque com o tempo esse tipo de porta começa a ceder, o trilho começa a trancar, então de tempos em tempos tu precisa chamar o marceneiro para dar uma ajustadinha nas portas. Eu sinceramente só uso porta de correr quando não existe outra solução, tá? Porque as portas de giro, que são essas portas tradicionais, elas são muito mais econômicas, são mais duráveis, são mais simples de executar e isso faz delas uma opção mais econômica. Fora a manutenção, né? Começou a soltar ali a porta, tu pega a chavezinha, tu mesmo aperta, então assim, não tem problema. Ainda falando de armários, um ponto que muita gente ignora é a altura dos armários. Quanto mais alto o móvel, mais material, mais estrutura, maior complexidade de execução. Então, armário até o teto é lindo.
mas nem sempre ele é necessário, né? Muitas vezes deixar ali a distância entre o teto e o armário reduz bastante o custo, e também nem tudo precisa ir até cada centímetro do teto, né? Até o último centímetro. Ainda mais, principalmente quando a intenção é economizar. Então, daqui a pouco vale a pena dar uma revisada aí no visual do teu ambiente, né? Fazer armários mais baixos, daqui a pouco pensar em alguma outra solução que fica legal também. Então, é uma coisa que impacta bastante no orçamento. Ainda em armários, evite também puxadores esculpidos. Sabe aquele puxador tipo cava? Esses puxadores esculpidos exigem tempo de usinagem, exigem cortes mais precisos, mão de obra especializada. Tudo isso, adivinha? Encarece o móvel. Então, a melhor opção para economizar é substituir os puxadores de cava usinados por puxadores de sobrepor, aqueles puxadores tradicionais que tu coloca no móvel. Inclusive, tu pode comprar na internet por um preço ótimo, entregar para o teu marceneiro e ele instalar. Isso vai deixar o teu móvel mais personalizado e ainda vai, né, diminuir o custo dos puxadores. Então, eu adoro fazer isso. Só toma cuidado, tá, em relação aos puxadores que ficam em locais de passagem, por exemplo, na cozinha, no armário debaixo da cozinha. Porque se ele vier muito pra frente, corre o risco de ele te prender, sabe? Tu passa e tua roupa fica presa. Então, assim, dá uma revisada nisso, tá? Ele precisa ser menos profundo. Puxadores em área de passagem precisam ser pouco profundos para não causar aí um acidente, um transtorno. Então, dá uma olhadinha nisso. Outra coisa que encarece o orçamento é o uso de painéis. Agora a gente vive na era dos painéis, né? Tem painel no teto, painel na parede, painel em tudo que é lugar. E pode ficar muito bonito, porém é algo bem caro, principalmente o painel ripado. E ele é caro, e ele vai ser sempre caro, porque cada ripa precisa ser cortada e acabada de forma individual. O marceneiro faz ripa por ripa. Então, assim, é um trabalho enorme. E claro, tu vai pagar por isso, né? Então, se tu quiser uma parede especial, se tu quer uma parede diferente no teu ambiente, mas quer economizar, eu te sugiro a pintura. Claro que eu sou suspeita, né? Porque eu acho que a pintura, ela tem, assim, o poder de transformar qualquer ambiente. Ela deixa muito lindo. Mas tu pode utilizar não só a pintura, o papel de parede também. Escolhe um papel de parede bonito, que tem a ver com o teu estilo. Porque tanto a pintura quanto o papel, eles entregam um excelente resultado e são muito mais econômicos, né? No final das contas, para economizar, a regra é simples, é não inventar muita moda. Então faça desenhos limpos, linhas retas, assim, móveis bem pensados, mas, sabe, mantendo assim não inventando muita coisa, porque isso custa muito menos e dura muito mais, né? Super atemporal. E claro, né, gente, a marcenaria não é a única opção de para decorar um ambiente. Dá para fazer ambientes lindos só com mobiliário solto. Assim, a marcenaria não é obrigatória. Inclusive, lá no Clube Secreto de Senhoras tem um encontro inteirinho sobre como decorar com móveis de marcenaria. Por lá, tu também aprende a treinar o teu olhar, sabe? Para fazer uma boa escolha, uma boa decoração, muito mais, porque o clube foi pensado para ser algo muito completo. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, caso tu queira conhecer e quem sabe fazer parte aí da nossa comunidade. Agora me conta aqui nos comentários se tu já sabia desses truques, e se tu já sabia que era possível economizar na marcenaria sem perder a qualidade, sem perder a elegância. E se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar o like. Um beijo e até o nosso próximo encontro.